E eu não esqueço da maneira que Deus usou ele para mim certo dia. Deus é fiel, pastor Isidoro. Deus é maravilhoso. Jeremias capítulo 18. O conjunto continua aqui, que eu vou precisar de vocês, que eu gosto de ministrar, gosto de cantar. E o pastor disse: vocês têm toda a liberdade, só não assuma a presidência. Então esse era o medo dele. Como eu já desisti da presidência, ele não corre risco, certo? Pastor Assir é do nosso coração. Diz assim a palavra: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e eu vou fazer você ouvir a minha mensagem. Então fui, desci à casa do oleiro, e ele estava trabalhando na sua obra. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou nas suas mãos, e ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu a palavra e disse: ó povo de Israel, será que eu não posso agir com vocês assim como está fazendo esse oleiro? Perguntou o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó povo de Israel. Amém. Toma o teu assento. Nosso Deus, além de amoroso, além de bondoso, além de misericordioso, é o Deus da segunda chance, é o Deus da segunda oportunidade. Amós 3:7 vai dizer-nos que o Senhor não vai fazer nada de mal sem primeiro avisar os seus amigos ou os seus profetas. Deus não toma ninguém por surpresa. Ninguém, quando for atingido por alguma situação difícil, alguma potestade, alguma coisa do mal, pode dizer que não foi avisado pelo Senhor. E Deus está trazendo nessa noite ao nosso coração esta palavra tão linda, tão maravilhosa, dizendo a Jeremias: dispõe-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro, porque eu tenho uma mensagem ao meu povo. Observe que nesse estado físico, político que Jeremias está vivendo, a história vai dizer que é um dos piores períodos que Israel vai enfrentar. Esse período após a morte de Salomão, e eles vão dividir o reino, as 12 tribos, em 2 reinos, como já é conhecida a história. O reino do norte, as 10 tribos, o reino do sul, as 2 tribos que sobraram, Judá e Benjamim. E nessa divisão do reino, a história vai dizer que o reino do norte, ele é cometido por alguns desvaneios. E a história vai dizer que quase todos os reis fizeram mal aos olhos do Senhor, desse período do reino do norte. Mas mesmo assim Deus vinha avisando, mesmo assim Deus vinha orientando e dizendo: olha, se arrependam e voltem à adoração genuína. Mesmo assim Deus vinha trabalhando ao rei Jeroboão, ao império do sul, do império do norte, dizendo: se arrependam e voltem-se às boas práticas, voltem ao primeiro amor. 209 anos de anúncio. Jesus, na sua preeminência, na sua sabedoria, dizendo: eu não quero castigar esse povo, mas os seus desvaneios,
nas suas idolatrias e no seu jeito de agir. A Bíblia vai dizer que o Império Assírio 722 vai pegar todo o povo das 10 tribos e vai levar cativo a Assíria. O reino do norte, o reino do sul, Benjamim e Judá, mais propriamente o povo de Davi, agora vão começar com o rei Roboão a fazer algumas coisas que também desagradavam a Deus. Não era tanto como o período do reino do norte, mas algumas coisas que oscilavam entre errar e acertar, obediência e desobediência. E isso foi ao coração de Deus causando uma tristeza. Isso foi no coração de Deus como um vacilo do povo de Israel, do povo de Judá, em errar naquilo que não era para errar, em fazer aquilo que não era para fazer. E nesse instante, com o seu amor, com a sua graça, Ele vai trazer uma palavra a Jeremias o profeta. E ele vai dizer: dispõe-te, Jeremias, e desça na casa do oleiro, que eu tenho uma palavra para falar ao povo de Israel. Observe que Deus vai dizer primeiro: dispõe-te, Jeremias. Ele vai dizer: Jeremias, se coloca primeiro na posição de servo e desce. Esse descer quer dizer, Jeremias, o povo precisa descer um pouco, se humilhar um pouco e vir à casa do oleiro para ouvir o que o oleiro tem para falar. Observe que Deus está dizendo: eu conheço os erros de vocês, eu conheço as falhas, aonde vocês estão errando. Eu sei aonde vocês estão errando. Eu sei o que vocês estão fazendo que está causando esse problema entre a aliança, entre o nosso conserto, entre a nossa intimidade. Eu sei, mas antes de enviar uma tragédia, eu anuncio que ainda quero reatar aliança com vocês. Antes de chegar o dia mau, eu tenho uma palavra na boca do profeta para dizer a vocês: eu não tenho um pensamento mau acerca de vós, mas eu quero reatar essa comunhão, eu quero reatar essa amizade. Deus estava dizendo a Jeremias: Jeremias, antes de eu anunciar uma tragédia, eu quero anunciar o meu amor, eu quero anunciar a minha aliança e o meu conserto com este povo. Antes que aconteça o pior, Jeremias, eu quero abraçar esse povo. Antes que aconteça o pior, eu quero abençoar este povo, eu quero ajudar esse povo. Então dispõe-te e desce, Jeremias, na casa do oleiro. E aqui eu começo a mensagem de Deus essa noite. Jeremias desce à casa do oleiro. Observe você, que ele vai dizer: então desci à casa do oleiro. E a Bíblia vai dizer o seguinte: o oleiro estava trabalhando. Ele desceu na casa e ele não viu o oleiro num canto, pastor Assir.
Ele desceu na olaria e o oleiro não estava sentadinho esperando alguma coisa, não. Mas quando ele chegou na olaria, o oleiro estava trabalhando. Por quê, pastor? Porque o meu Deus e o teu Deus é um Deus que ainda trabalha. Quando ele desce na olaria, ele vê o oleiro trabalhando. E isso quer dizer aquilo que Isaías disse lá no 64:4: com olhos não se viu, com ouvidos não se ouviu, e nem chegou no coração do homem um Deus que trabalha naqueles que ele ama. Isso diz aquilo que João escreveu no capítulo 5 e versículo 17: o meu Pai trabalha até hoje e eu também estou trabalhando. Você vai dar glória, porque aquele Deus que foi pregado na cruz, aquele que tem boca mas não fala, aquele que tem nariz mas não cheira, aquele que tem pés mas não anda, ele não pode trabalhar. Mas o meu Deus, o teu Deus, ainda continua trabalhando. E se você chegou hoje na olaria, se você se dispôs, se você desceu e você entrou na olaria, dá glória a Deus, porque enquanto você dá glória a Deus, Ele trabalha na tua casa. Enquanto você dá glória, Ele trabalha lá na empresa. Enquanto você glorifica, Ele trabalha aonde você não consegue. Som da adoração. É muito forte o toque de suas Escute. mãos. Inclina seus ouvidos. Esse é o Deus que trabalha. Escutar o meu Deus. Ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. o Deus que trabalha está aqui. Tem glória dele aqui. Não tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só Deus em toda terra e céu. Se você crê nessa palavra, cante assim conosco, cante. E outro igual não há, não há. E outro darabachore bacalabassuia. Levante a tua mão e adore a Ele. Adore a Ele nessa noite. Que trabalha por aqueles que Ele ama. Aquilo que você não pode fazer, esse Deus está trabalhando em teu favor. Aquilo que você não consegue resolver, o Deus que trabalha está trabalhando em teu favor. A chave que o pastor Isidoro disse que você não tem nessa noite, pelos olhos da fé, Ele está colocando na tua mão para que você abra essa porta e o nome dEle seja glorificado. Eis que desci a casa e o oleiro estava trabalhando.
e ele vai ver que o oleiro está à sua roda. A Bíblia diz a sua obra. Primeiro, ele não está parado, está trabalhando. Segundo, ele está na sua obra. Espera aí, pastor. Nós estamos falando de um povo de Israel, já formado de muitos anos. Nós estamos falando de um povo pronto. Agora você vai me dizer que Jeremias desce a casa, o oleiro está trabalhando, e ele está na sua obra. Mas o que me alegra é que no versículo 4, ele começa dizendo assim: mas o vaso de barro se quebrou. Não entendi, pastor. Você vai entender. Por que Deus está usando esse jovem? Ontem ele era obra, hoje ele é vaso. Mas um ano atrás, pastor Assi, um ano atrás, essa irmã era obra, hoje ela é vaso. Mas pastor, esse obreiro que você separou, esse obreiro, não acusa ele, toma cuidado, porque ontem ele era só obra, mas hoje ele já é vaso. Ontem ele só uma obra qualquer que entrou, mas quando ele caiu na mão do oleiro, a Bíblia vai dizer que ele virou vaso na mão do oleiro. Aí Deus vai dizer a Jeremias: Jeremias, vê o oleiro na roda e na obra agindo, vê ele movimentando. Ele está dizendo: Judá, Benjamim são os vasos, eu sou o oleiro, e o controle está nas minhas mãos e não na mão deles. Jeremias, o que você tem que anunciar para esse povo? Que como esse barro que está na minha mão, é assim que é esse povo. Eles não têm domínio nenhum, eles não têm controle nenhum. Por quê? Porque todo controle, toda majestade, todo poder é me dado a mim, Jeremias. E eu posso, Jeremias, movimentar a roda. E eu posso, Jeremias, girar a roda. Você vai dar um glória, tenho certeza que você vai dar um glória a Deus. O vaso que estava embaixo, quase no pé do oleiro, quando o oleiro pedala e gira a roda, o que estava embaixo vem para cima. Você perdeu de dar um glória, eu vou falar de novo. Alguém que pensou que você ia morrer embaixo, alguém que pensou que você não tinha valor nenhum, o oleiro está girando a roda, o oleiro está movimentando a roda, e daqui um pouquinho, do coração do anjo da igreja vai ter uma oportunidade, e alguém vai dizer: onde estava lá embaixo, mas agora está em posição de honra, em posição de destaque, porque o Senhor o levantou. Jeremias, o controle é todo meu. Jeremias, eu estou tentando avisar esse povo que eu sou o rei, que eu sou a majestade. Jeremias, eu estou tentando avisar o meu povo que eu quero voltar a ter uma comunhão estável,
tranquila, amistosa com eles. Jeremias, eu estou trabalhando, eu estou girando a roda, e esse povo é como esse barro que está na minha mão enquanto eu faço a obra. Aí Jeremias vai dizer: então agora não é mais a obra, agora é o vaso que estava na mão dele, se quebrou. Algumas versões vai dizer se estragou. Que é isso, pastor? A pior coisa é quando o vaso que se quebra não deixa o oleiro voltar a moldar ele de novo. Hoje à tarde, enquanto eu orava nessa palavra, o Espírito Santo bradou no meu coração. O Espírito Santo disse nitidamente a mim, dizendo: se tem uma coisa boa, é deixar o oleiro nos quebrar. Se tem uma coisa gostosa, é deixar o oleiro nos quebrar. O perigo de ficar quebrado é que quando a palavra sai, ela pode até entrar, mas no primeiro trinco, na primeira rachadura, a palavra escapa e fica uma palavra vazia e sem valor. Mas quando você deixa o oleiro trabalhar, o oleiro moldar novamente, a palavra desce e a palavra prospera, e a obra do Senhor, o nome do Senhor é engrandecido. O vaso quebrou na mão do oleiro. E aí Jeremias olhou e disse: bom, quando o vaso quebra e fica só o barro, vai para o monturo, vai para o lixo. Por quê? Porque não pega mais liga. É obra velha, é matéria velha, e ela não vai mais pegar liga. E Jeremias estava pronto para ver ele amassar o vaso quebrado, os cacos, e jogar no monturo e dizer: isso aqui é lixo. Sabe qual que é a nossa sorte? É que o vaso quebrou na mão do... Sabe qual é a nossa sorte? É que alguém pensa que deu alguma coisa errada e Deus está nos quebrando. Alguém pensa assim: esse aí já era, mas se engana, porque quando quebra na mão do oleiro, é o que a Bíblia está dizendo, o oleiro torna a moldar, a refazer e a encher de novo. E aí, pastor? Dê um glória a Deus. Quebrado ou inteiro, você continua na mão do oleiro. Nos melhores dias ou nos piores dias que você possa viver, você ainda continua na mão do oleiro. Por que isso, pastor? Porque para todo mundo você pode não ser ninguém, mas para o oleiro você ainda é um vaso. Pastor, mas está só os cacos, está só a matéria. Mas nessa matéria tem uma essência.
nessa matéria que alguém chama de caco, nessa matéria que alguém diz pode moer e jogar fora, dentro dessa matéria tem uma essência, e ela não é minha, ela não é do pastor presidente, ela vem da casa do oleiro, ela está na olaria. Se você acredita, levante a tua mão e adore a Ele. Alguém viu um pastor pregar nos Gideões e disse: você viu quem que pregou lá? O espanto era tão grande, pastor Assir, que eu falei: não, quem? O pastor fulano de tal, aquele que caiu. Daí eu falei: e ele pregou lá? Aí o irmão pensou assim: consegui mais um para ajudar o inferno. Ele pregou. Daí eu falei: glória a Deus. Ele caiu lá atrás, mas ele voltou para a mão do oleiro, e o oleiro reformou, e o oleiro montou e colocou ele no lugar de honra novamente. Quando Jeremias pensa que quebrado ia ser jogado no lixo, quando que estragou, não prestava mais, o oleiro tornou a amassar e não tirou as mãos de cima do vaso. Fique de pé. A soberania é toda de Deus, não é do homem. Absoluta. A soberania absoluta não é do homem, ela é de Deus. É Ele quem dá, Ele quem tira, Ele que faz, Ele que comanda, Ele que destrói, Ele que constrói, Ele que mata, Ele que cura. A soberania é dele. E nós somos a obra e o vaso das suas mãos. O que é isso, pastor? Se chama rendição humana, ou submissão ao oleiro. Sabe aqueles conselhos pastorais que hoje parece que nem tem tanto, né? Nós acho que não passamos por isso, mas esse aqui passou. Sabe aqueles conselhos? Deixa disso, rapaz. Deixa disso, minha filha. Isso não é bom para você. Se renda aos pés de Jesus. Se submeta novamente aos pés de Jesus. Essa rendição humana de se entregar e deixar ser quebrado pelo oleiro. Primeiro, a soberania é dele. Segundo, a rendição é obrigada a acontecer. É obrigado a dizer: Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu me rendo a ti, para que o Senhor me quebre e faça de mim algo especial. E por terceiro, restauração e misericórdia. Se fosse pelo homem, eu acho que nenhum de nós estaríamos aqui, ou poucos estariam. Desde os julgamentos, desde os apontamentos, e a capacidade que o ser humano tem de julgar muito rapidamente. Ele nem sabe a história, ele já desenhou ela. Ele nem sabe o que aconteceu, mas ele já sabe contar a história, nem que não seja verdade. Agora, quando você chega na casa do oleiro, tem uma palavra chamada misericórdia, que talvez o homem não sabe dar, mas ela não foge do coração de Deus. Quando você chega na igreja e o pastor vai lá e te dá um abraço e diz: fica comigo, como ele fez agora quando ele anunciou os visitantes.
E ele disse: já vamos lá trabalhar na casa da irmã, já vamos ajudar o casal aqui. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo da restauração agindo através da vida dele para restaurar o que precisa ser restaurado. Agora a soberania é dele, a rendição é minha. E o que eu ganho com isso? Toda a misericórdia e a restauração que eu preciso para a minha vida, para a minha casa, para a minha empresa, para os meus estudos. Sabe o que eu ganho? Tudo que eu não posso fazer, ele está restaurando. E ele está dizendo: eu vou movimentar a roda, eu vou agir aqui e vou te ajudar. E de baixo você vai parar em cima. Parece uma palavra egocêntrica para levantar o ego e a estima de alguém, mas não é. É que quando eu leio essa palavra, que o vaso se quebrou na mão do oleiro, mas Deus não desperdiçou a matéria. Vou falar de novo, escute. O vaso quebrou na mão do oleiro e ele não desprezou a matéria. Por quê, João? Ele não desiste de Coloca a mão no teu coração. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão Olha só, grande assim. olha só. Aqui está o vaso. E aí o vaso se quebra, estraga, fica só a matéria. Aí Jeremias vai pensar: o que ele vai fazer com este vaso, com a matéria velha que se quebrou? Por isso que quando você entra lá naquela porta, lá embaixo, e o porteiro te diz: a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, meu irmão, você tinha que dar um brado lá embaixo, dar um glória a Deus e falar em língua estranha e dizer: ontem ali fora eu fui jogado e a minha matéria foi destruída, mas aqui na casa do oleiro, ele não desiste de você, ele se importa. Eu quero orar. Tem alguém que deseja oração? Por favor, vem aqui, eu quero orar por você. Rapidamente, rapidamente. Se alguém deseja oração, eu quero orar hoje por você, para que esse oleiro restaure, para que esse oleiro te transforme. Venha, pode vir, que eu quero orar por você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende.